Hoje eu estava conversando com o vovô e ele se referiu a mim como uma pessoa que gosta de trabalhar com a cabeça. E sim, é claro que a cabeça que cria, às vezes nos dá oportunidades maiores daquelas que a gente costuma não receber num ambiente comum de trabalho. Mas não é por isso que eu nunca trabalhei, não é por isso que eu só vivo de internet. Às vezes a gente tem uma história por trás disso tudo. Eu percebo o quanto Deus me fez aqui nessa terra honrado por Ele mesmo. Tudo o que foi de alguma forma sentido, com o tempo e paciência, se manifestou. Hoje a minha oportunidade é muito grande de trabalhar aqui nas redes sociais, poder fazer vídeos e também mostrar para vocês alguns cuidados que eu tenho com o vovô, o carinho, o amor. Isso é impressionante, é bem bacana, é bem legal. É algo que para mim é comum e eu nem achava tão vistoso quanto depois eu percebi o valor que tem. Mas para mim aquilo para mim ali é de alguma forma o que eu já costumo fazer. É a forma que eu já costumo buscar estar sempre presente desde a infância. Sempre foi assim. Mas será que antes desses vídeos tem um Caio que você não conhece? Tem, esse Caio, ele começou a trabalhar logo cedo com o vovô Anésio. Foi o primeiro pedreiro, o primeiro servente, o primeiro trabalho, né, que eu tive foi ser servente do vovô Anésio. Depois eu fui para mercado de empacotador, repositor. Passei em uma troca de óleo por alguns tempos, mas eu não podia trabalhar com produtos que manifestavam alergia na minha pele. Então, sol quente, poeira, diesel, produtos químicos, Solopan de limpeza, tudo isso, eu poderia ali ir driblando, mas afetava muito a minha saúde. Mas não é por isso que eu não deixei de trabalhar. Eu sempre fui criando oportunidade desde a infância. E o mais gostoso na minha vida, o que me deixou mais satisfeito, foi quando eu entrei no meu trabalho registrado, que foi o meu melhor trabalho registrado que eu tive. Eu entrei em 2011 nessa empresa, uma multinacional, que eu fiquei 10 anos, eu saí em 2021. E nela, quando eu recebi o meu primeiro salário de mais ou menos uns R$ 1.200 na época, eu consegui custear R$ 1.000 que todo mês o meu pai e a minha mãe tinham que comprar de medicação para mim. E isso eu vejo que não foi um mês ou dois. Eu dei muitos problemas na minha saúde desde os meus 14, 15 anos. Então, meu pai e minha mãe, eles fizeram o que eles puderam e o que eles não puderam, e outras pessoas ajudaram, pois a minha qualidade de vida foi bem difícil nesse episódio. Mas quando eu entrei e eu paguei ali os meus remédios, eu me senti a pessoa mais satisfeita do mundo, mais feliz do mundo, porque agora eu falei para mim mesmo agora, a partir de hoje, essa conta não é mais da minha mãe nem do meu pai. É minha agora e eu vou pagar todo mês, graças a Deus. E aí todo mês eu tinha que pagar isso daí de remédio mesmo, verdade isso. Então eu olhava a minha vida e eu refletia sobre, eu até pensava, pô, com R$ 1.000 um amigo meu tá comprando um apartamento, o outro tá fazendo faculdade, o outro tá pagando carro, o outro tá viajando, o outro tá investindo e eu tô comprando remédio. Então essas perguntas vieram sim, alguns questionamentos. Mas aí eu lembrei que antes disso, nem dinheiro para pagar o remédio eu tinha. Então agradeça, eu falei, então agradeça e vai embora. E a minha vida foi sempre feita de agradecimentos. Nesses 10 anos que eu trabalhei nessa multinacional, eu fiz pela Escola da Família, até mesmo quando eu consegui essa bolsa pela Escola da Família. A Escola da Família é um programa do governo que você exerce uma atividade de recreacional com crianças dentro da escola, brincadeiras, atividades assim que ajudam ali no desenvolvimento das crianças e eles, em contrapartida, pagavam, custeavam a minha faculdade, o governo do estado de São Paulo. Esse programa eu não sei se ele existe ainda, mas eu fui beneficiado e eu sou muito grato. Tanto que eu agradeço muito a senhorita Meire, que quando viu, né, os meus comprovantes dos últimos um ano, eu levei numa pasta para ela, assim, ó, num ano. Um ano, mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, certinho, eu guardava certinho. Eu guardava certinho, todas as minhas contas mais de praticamente todo mês fixo lá, R$ 800 com medicamento. Ou mais, todo mês. E eu ganhava 1.400. E ela olhou e falou assim, bom, realmente, o que te sobra é muito pouco, não, acaba que não dando, né? Pois a gente tinha descontos ainda em cima desses 1.400 e a gente passava por situações em que, às vezes, o final do mês não sobrava dinheiro. Então, além de ir na escola da família, na faculdade de graça, eu também era garçom nesse meio tempo. E eu trabalhava nessa multinacional de segunda a sexta. E de lá eu saía, então, de casa aqui de Rincão, 6 da manhã. Tanto que, às vezes, os meus avós, eles iam lá no portão me ver e trabalhar, porque a gente não conseguia se ver no seu final de semana, porque eu chegava meia-noite da escola. E eu fiz isso durante 6 anos. 6 anos. Eu fiz recursos humanos, eu fiz logísticas,
eu fiz mais 3 pós-graduação, uma delas é em inovação da gestão pública, terminei mais algumas recentes. Tudo isso eu venho construindo oportunidades frente ao que eu gosto de fazer, servir. Então, lá atrás, mesmo na dificuldade, mesmo com um salário que às vezes eu não conseguiria nem pagar os meus remédios direito, e muito menos a faculdade, eu também era garçom. Então, às vezes, as pessoas elas assistem um trecho da história e não compreendem como um todo. Tanto que nos vídeos na internet, eu tentei desde 2011 no YouTube, e Deus cessou essa vontade de fazer os vídeos em 2019. E aí eu deixei de mão. Quando eu voltei para filmar o Voanésio em 2021, eu não voltei para filmar o Voanésio para fazer sucesso na internet ou para ter seguidores. Eu voltei a filmar o Voanésio porque, geralmente, nas casas, a única recordação que a gente tinha de um familiar antepassado nível vô, vó, bisavô, bisavó, geralmente era um quadro na sala, preto e branco. E eu não tinha tantos conteúdos do meu avô. Então eu resolvi filmá-lo apenas para mim ter de recordação. E aí as pessoas começaram a apontar coisas que eu estava fazendo e falando que aquilo é algo positivo, que aquilo algo é bonito. Mas para mim é algo mais comum que tudo. É o jeito que eu me lidou com meu avô, que eu brinco com meu avô, o tanto que a gente se ama, o tanto das coisas que a gente faz junto. Então a oportunidade ela se construiu. Eu não fui treinado para nada. Eu sempre estou buscando aprender e melhorar. E às vezes nós acreditamos que a gente tem que aproveitar a oportunidade. E, na verdade, a oportunidade ela é construída dia após dia, tijolo após tijolo. A oportunidade ela é feita com paciência, preparo, dedicação, disciplina. A oportunidade, ela é um contato com Deus. Porque às vezes as pessoas estão pensando que eu estou falando até de bens materiais. Mas não. Aqui, a oportunidade maior que nós temos é de se conectar com Deus. E esse Deus, ele vive dentro do teu coração. Você precisa ir nos locais, se reunir, fazer orações. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Cada vez mais estudar sobre Deus, falar sobre Deus, ter encontros com pessoas e trocar sobre Deus. Mas o verdadeiro Deus não está para fora, está para dentro. Dentro de você, dentro do seu coração e das ações boas que você faz. Então, quer saber qual é a oportunidade? A oportunidade se constrói. Por exemplo, você, às vezes, andando na rua, encontra uma senhora precisando de ajuda para algo e você o ajuda. Você teve a oportunidade de ajudar. Então, você tem que agradecer aquela senhora porque ela te deu isso, oportunidade de ajudar ela. E aí, aos olhos de Deus, isso não tem preço. Isso não precisa ser falado. Isso não precisa ser enfatizado. Esse vai ser o contato seu com Deus e você vai sentir que dentro de você uma alegria maior vai raiar, porque você fez algo bom pela oportunidade. Então, às vezes a gente espera muito a oportunidade, o momento certo, né, para as coisas na nossa vida, e às vezes a gente também tem, né, muitas maneiras de enxergar a oportunidade do outro. A oportunidade dele foi assim por conta disso, por conta daquilo. E não existe. Não existe isso. Cada um tem uma história. Observa isso. Começa a ver desde quando o mundo é mundo. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. E quem faz prosperar, se alguns buscam prosperar, eu quero prosperar, é somente Deus. É somente Ele. Pois é Ele que pode prosperar dentro do teu coração sentimentos bons, sentimentos de paz, de amor, de gratidão. E isso já é o suficiente para você viver bem. Pois é sobre isso. Esses sentimentos no seu coração. Você ser uma pessoa tranquila, em paz. Isso é muito bom. Então, eu trago esse vídeo aqui como uma explicação um pouco sobre a minha história. Às vezes as pessoas não conhecem a minha história, não sabem nem tão pouco quem eu sou, como sou, o que já passei, o que vivi. É muita coisa para resumir em um vídeo só. Ficaria muito longo, já ficando assim. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando com cada um de vocês desta maneira. E podendo também trazer para vocês um pouquinho de quem eu sou. Com a minha humildade, com a minha simplicidade. Não sou nenhum profissional. Estou sempre aprendendo a ser algo. Pois a única questão que eu enfatizo que deve ser é nada. Pois quando você atinge o nada que existe dentro de você, você é tudo. É um vazio, você ir lá no seu vazio interno. Quando você está no seu vazio, você é humilde, você é simples. Você tem um bom coração e pronto, cessa por aí, entendeu? E nesse vazio que está tudo. Então nesse ser, não ser nada, nesse vazio seu, na sua humildade, na sua simplicidade,
Você tem tudo. Hoje, na minha vida, eu tinha um grande sonho de ser comunicador. Hoje eu tenho DRT, eu sou formado em radialista, locução. Adoro isso. Me movimenta, me deixa bem. Poder levar, de alguma maneira, através da comunicação, coisas boas para as pessoas. A questão do vendedor, eu fui vendedor na infância. Vendi os perfuminhos Up com 50% que eu pegava de comissão, né, de lucro. Não, lucro 100%. Pagava 50, vendia por 100. Lucro de 100%. Quanto que nós não vendíamos esses perfuminhos de essência para me ajudar a complementar a renda? No final, hoje, tenho Cresce. Sou corretor de imóveis, sou cadastrado. Não exerço hoje a profissão, pois existem outras coisas que estão tomando um pouco mais do meu tempo, mas estou apto a exercê-la a qualquer momento. Então, eu percebo que a vida me fez ser profissional em vários aspectos. Sou DJ, com curso ainda por cima, e exercido já, até abandonei isso. Mas se eu quiser, eu sou DJ. Lanço, compro as coisas e sou DJ. Eu sou também, aqui em casa, um orientador. Eu acolho pessoas que querem conhecer o caminho da ayahuasca e apresento para essas pessoas em forma de meditação. A gente fica de 4 a 6 horas em silêncio, sentados em silêncio. Já experimentou fazer isso na sua vida? Não. Pois é, perdeu a oportunidade. A oportunidade não é assim, ela não vai chegar até você. Você precisa fazer ela, você precisa construir ela. Entende? Isso é oportunidade. A oportunidade se constrói. Então, tem um espaço para acolher pessoas. Hoje eu tenho, junto aqui com o pessoal social, nós temos a Fanfarra do Vovanésio, um projeto que acolhe idosos, crianças, jovens, adultos, resgata a história, a cultura da nossa pequena cidade, da nossa pequena comunidade. Hoje eu sou muita coisa. Hoje eu sou muita coisa aqui para as pessoas que estão ao meu redor. Tudo que eu posso ajudar, eu ajudo. Tudo que eu posso ajudar, eu ajudo. E eu quero ajudar mais. O desejo de ajudar mais é grande. O desejo de fazer mais é muito grande. Por isso, eu digo para você, a oportunidade se faz no desejo de ajudar. E se você quiser me ajudar a partir de agora, você que entendeu esses 17 minutos de vídeo, eu peço para você que você deixe o seu comentário, deixe a sua mensagem de carinho. Ela é muito importante para mim seguir em frente. Que Deus te abençoe.